A Edições CNBB lançou recentemente a versão em português para o Brasil do novo Diretório para a Catequese e do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, a Santa Sé. Nele, os catequistas encontram apoio para o seu diário mistério de amadurecer na fé, seus irmãos e irmãs. O documento fortalece princípios teológicos, pastorais, fundamentais e orientações gerais sobre a importância para as atividades catequéticas na atualidade. Quer saber mais sobre a nova publicação? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o padre Jorge Fonseca, ele que é assessor diocesano da catequese. Mas antes de começar nossa conversa, padre, convido você a se inscrever no canal, clicar aí no sininho e aí já pode até dar o like no vídeo. Padre, fala pra gente, foi lançado agora, ou melhor, a tradução, né? Lançada a tradução do novo Diretório da Catequese. O que isso traz de diferença para a catequese atual? Então, o próprio nome diretório já nos conduz para essa reflexão. A partir dele, nós traçamos diretrizes para conduzir um bom trabalho no contexto da pastoral catequética. Um diretório nunca vem para excluir o trabalho anterior, mas vem para meditar sobre as novas necessidades que a catequese enfrenta no tempo presente. Então, a cada época que surge um novo documento na vida da igreja, ele traz novas inspirações, novos insights e, é lógico, ele está aí para responder os problemas do hoje, dando à pastoral catequética algumas linhas, alguns direcionamentos que vão ajudar os nossos catequistas no processo de catequização. Ficou um bom tempo, né? Alguns anos sem essa atualização, né? Sim, sim. Nós tivemos um bom período desde o último Diretório Geral para a Catequese, né? Depois nós fizemos uma trajetória no Brasil com alguns documentos que muito nos ajudaram a repensar a catequese no contexto do nosso país, como, por exemplo, a Catequese Renovada, né? Que também nos deu um grande impulso para pensarmos a catequese do ponto de vista do catecumenato. E depois desse tempo nós temos esse diretório para a catequese, que é da Igreja Universal, né? Ou seja, é para a igreja no mundo inteiro, mas que cada realidade deverá adaptar de acordo com as necessidades da sua comunidade local. Então, é um documento muito rico, não é especificamente para a nossa realidade Brasil, mas sendo um documento atual e sendo um documento da igreja, é lógico que ele vai englobar algumas situações que serão muito caras para os catequistas da nossa realidade diocesana. E vai se adaptar diante da realidade, não só dos estados brasileiros, mas também da nossa, né? Sim, nós estamos agora na fase inicial, que é o primeiro contato. A catequese a nível de CNBB tem proporcionado aos nossos catequistas o estudo por partes do diretório. Então, é um instrumento muito novo ainda na mão da Comissão Diocesana de Catequese e também um instrumento muito novo no contexto geral da diocese para os nossos catequistas. Então, nesse momento, nós estamos fazendo um esforço de provocar nos catequistas essa necessidade do estudo do diretório. A gente percebeu que muitos foram os catequistas que adquiriram esse novo instrumento de trabalho. Todas as paróquias adquiriram pelo menos alguns exemplares, pelo menos a coordenação, tenho certeza que já tem em mãos esse diretório e estão tentando estudar, conjugando, é claro, o estudo com os passos que a nossa diocese tem tentado dar para uma boa concretização da catequese. Falando desse início de estudo, de apresentação, a Diocese de São João del Rei promoveu uma live, né? Sim, nós contamos com o padre Janisson, ele que é o assessor da CNBB, da Comissão Bíblico-Catequética, e foi um momento assim, muito inspirador para os nossos catequistas. Ele deu um panorama geral, ele não aprofundou nenhum dos tópicos, mas deu uma introdução
geral do documento e despertou nos catequistas a sede de se aprofundar mais. Eu acho que isso foi interessante. Logo depois que nós tivemos essa live, muitos catequistas procuraram, né, a nossa comissão diocesana perguntando como adquirir o diretório para a catequese, e aí nós percebemos que, de fato, o catequista ele tem sede desse estudo, ele tem sede de estar atento às necessidades atuais da igreja e se renovar a cada tempo, porque nós bem sabemos, os desafios nos tempos atuais, no contexto da evangelização, são muito grandes. E o diretório nos fala sobre alguns desses desafios, como, por exemplo, uma catequese na era digital, um momento forte que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento. Parece que o diretório já estava adivinhando o tempo que nós iríamos estar aí enfrentando. E estamos tendo que aprender, né, mesmo às vezes sem prática, sem nenhum contexto contínuo de aprendizado, uma novidade, mas o diretório vem também com esta temática, dizendo para nós dessa necessidade de nos abrirmos aos desafios de cada tempo, é claro, acreditando que o condutor da vida catequética é o próprio Espírito Santo. Sem estar familiarizado com a tecnologia, mas se adaptando. Se adaptando ao tempo presente, isso. Às necessidades. E é isso mesmo que eu ia perguntar para você agora. Como que fica a situação da catequese neste período atual de pandemia? Então, na atual circunstância, nós colocamos algumas diretrizes à disposição dos senhores párocos e também dos coordenadores paroquiais de catequese. O direcionamento é não perder o contato com os catequizandos, ou seja, retomar o contato através dos meios de comunicação, ou por um telefonema, ou pelo WhatsApp, que hoje praticamente é um número muito grande, tanto de catequizandos como de catequistas, de todas as idades, que têm essa facilidade com o uso do WhatsApp. É um dos aplicativos mais utilizados hoje. Com certeza. Juntamente com o Facebook, é um dos que mais engloba grande parte da população. Gera esse contato, né? Mesmo à distância, favorece esse contato. Então, os catequistas refizeram as listas antigas em muitas realidades, entraram em contatos, formaram grupos para semanalmente produzir no coração do catequizando gotas de evangelização. Ou seja, não é que nós vamos iniciar um processo em vista de terminá-lo, até mesmo porque o próprio diretório vem relembrar isso para nós. A catequese é um processo permanente. Um dos tópicos que eu achei muito interessante no capítulo 8º é que traz a dimensão catequética desde a infância até na fase do idoso. Tem um tópico, o tópico 5 do capítulo 8º, fala catequese com idosos, ou seja, a catequese é um processo permanente. Então, quando nós estimulamos o catequista hoje a ir de encontro aos catequizandos que estão em isolamento, não é simplesmente para falar, olha, a catequese começa aqui e termina logo ali na frente com determinado sacramento. Não, já é para termos consciência de que a catequese é um processo permanente e, enquanto vida tivermos, necessitamos de amadurecer a nossa fé. Então, por isso que a pastoral catequética ela tem que se abrir para essa consciência. Às vezes a gente achava que catequese é apenas preparação para sacramentos. Ou é uma rotina de escola. Escola, uma rotina escolar. Você faz 3 anos de curso e conclui com sacramento. Está dispensado. E não é bem assim. Então, quando o catequista hoje entra em contato, por exemplo, com o catequizando, e somente para falar do Evangelho, para perguntar se está bem, para entender como é que eles estão vivendo esse tempo de isolamento, para perceber se existe alguma necessidade, até mesmo material, a catequese ela não passa simplesmente pelo conteúdo doutrinário. O conteúdo da doutrina é uma das vertentes do contexto da catequese, né? Mas passa por esse cuidado, por esse afeto, por essa presença humana. Então, dizemos que a catequese em nossa diocese, em muitas realidades, não digo em todas, mas em grande parte, em 80% da nossa diocese,
nós podemos contar com catequistas que estão se esforçando muito para fazer essa evangelização acontecer. Fora a possibilidade de a família caminhar junto, né? Que a catequese não se resume apenas na figura do leigo catequista, mas a família tem que caminhar junto com a criança no caso da iniciação. Muito interessante a sua fala. O diretório traz para nós a necessidade de entender que a catequese é um processo que visa uma comunidade. E eu digo uma dupla comunidade. Primeiro, a paróquia é uma comunidade, é uma família de fé que tem a disponibilidade, a necessidade e o dever de catequizar. Ou seja, não é só o catequista que catequiza sozinho. A catequese não acontece somente nos encontros semanais. A catequese acontece no testemunho do pároco, na disponibilidade de quem assume um trabalho pastoral. A criança, o jovem, o adulto, ele tem sede de se colocar como membro vivo da igreja a partir do testemunho daqueles que estão à sua volta. Então, para a catequese ser formidável, para ela encontrar profundidade, uma expressão viva, ela depende primeiramente dessa comunidade de igreja. Mas antes, né, podemos assim dizer, no germe da questão, ela deve encontrar respaldo no seio familiar. E o diretório também, no capítulo 8º, abre a catequese na vida das pessoas, falando sobre a realidade da catequese e família. Ou seja, então agora os pais estão envolvidos em diversos grupos com alguns catequistas, sobretudo daqueles catequizandos que são muito pequenos e às vezes ainda não têm muito domínio com a era digital, embora é difícil, né? Hoje em dia já se aprende muito cedo, mas às vezes eles não conseguem desenvolver uma atividade sozinhos, né? Então, precisa de auxílio. Precisa de auxílio. Então, os pais, pelo direcionamento dos catequistas, hoje estão se tornando, na verdade, são sempre e deveriam encarar essa realidade sempre, eles voltam a assumir aquele bonito papel que era muito forte na vida da igreja de uma família catequizadora. Né? Estão tirando um dia da semana para meditar com o filho a proposta, estão tendo a possibilidade de ler o Evangelho, de rezar em família, e a catequese está acontecendo também através das missas online, onde a família se esforça para no fim da tarde, no início da noite, estar ali reunida na sua igreja doméstica, que é o seu lar, para também se enriquecer da celebração eucarística. Então, a catequese, a gente tem que ter essa consciência ampla do que ela significa para a vida da igreja e como ela acontece. Ela acontece também nesta realidade, e é uma realidade de grande importância. Sem dúvida. Voltando a falar do diretório, o diretório tem muito conteúdo. Muito. Para quem é catequista, vale muito a pena adquirir. Né? Eu acho que ele fala sobre a necessidade dos ministros ordenados entenderem o seu papel na catequese. Um tópico fala que o bispo é o primeiro catequista da sua diocese. Depois fala da necessidade dos padres compreenderem essa importante dimensão para a vida das comunidades. E também, interessante, que há um capítulo também que nós temos ali como conteúdo a necessidade de pensarmos a catequese no contexto da formação presbiteral. Então, o seminarista que está em formação, nós temos ali um tópico que nos fala dessa necessidade de trabalharmos a catequese no contexto das casas de formação. Então, veja que o diretório não está somente encaminhado para aquele que exerce o ministério de catequista na comunidade, mas toda a comunidade é chamada a ser catequizadora e por isso ela deve entender quais são os sinais que a igreja, né, está aí colocando à disposição daqueles que têm a missão, o mandato de evangelizar, aqueles que transformam a vida das pessoas, fazendo com que elas sejam discípulos missionários. Sem dúvida. Para quem não acompanhou a live que aconteceu na Diocese de São João del Rei sobre o diretório,
você encontra o vídeo na íntegra, né, padre, no canal do YouTube da nossa diocese. Padre, para a gente encerrar nossa conversa, nesse próximo domingo celebramos o Dia da Vocação Leiga, principalmente a vocação do catequista. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os leigos, em especial os catequistas da nossa diocese. Então eu gostaria primeiramente de agradecer o trabalho missionário e valoroso dos nossos catequistas. Nas 42 paróquias de nossa diocese, nós temos mais de 1000 catequistas atuando no solo diocesano. É uma alegria para nós percebermos que nós temos homens e mulheres de fé que, não obstante aos desafios do tempo presente, as lutas que eles têm de travar com esse novo modelo que a juventude vem aí se apresentando, com seus desafios, com o seu modo de encarar a vida, com as dores, com as lutas, mas também com as esperanças, nós contamos com essas pessoas de bem que silenciosamente trabalham para que o reino de Deus possa acontecer. É um trabalho silencioso. Eu não sei se nós um dia seremos capazes de agradecer aos nossos catequistas na proporção que eles merecem, mas eu tenho certeza que a graça de Deus os envolve e Deus é grato por esse trabalho tão importante para a vida da nossa igreja. Nós bem sabemos que aqueles que são os responsáveis por inserir o catequizando na vida da comunidade, porque hoje, infelizmente, nós estamos recebendo muitos catequizandos que na realidade vêm de casa, às vezes sem nenhum aparato religioso, sem nenhum sentimento religioso. Aqueles que estão de fato colocando as sementes do Evangelho são os nossos catequistas. Digo uma vez mais que de forma silenciosa, sem às vezes aparecer, sem receber a gratidão que às vezes mereciam de receber, estão aí labutando semanalmente, fazendo o reino de Deus acontecer, partilhando a chama da fé tão importante para a vida da humanidade. Então, é uma vocação toda especial. Nesse dia do leigo, a igreja celebra o dia do catequista e nós temos muito a agradecer os nossos catequistas. Todos nós tivemos um catequista que marcou a nossa vida, que nos ajudou a progredir na fé, e como isso é de salutar importância para nós. Catequista, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua perseverança, pela sua constância e, acima de tudo, por nos deixar um legado tão bonito na vida de nossas comunidades. Seja feliz como catequista. Entenda que Deus te chamou para esta grande missão e Ele é capaz de te conceder muita alegria aqui na terra e alegrias ainda maiores na eternidade. Obrigado por seu trabalho, obrigado por servir a nossa diocese, obrigado por ser esse dom precioso de Deus na vida de nossas comunidades. É isso aí. Muito obrigado aos catequistas da nossa diocese, a você que não é da nossa diocese, mas está acompanhando esse vídeo. E muito obrigado também a você, padre, que participou aqui conosco, trouxe explicações sobre o diretório e essa boa conversa sobre a atual realidade da catequese. Obrigado também a você que acompanha esse vídeo. Semana que vem temos mais uma boa conversa. Um grande abraço a todos.